a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Pessoal, boa tarde. Voltamos com expectativas frustradas, né? Porque a gente imaginou que poderia vir aqui hoje para falar de pelo menos mais uma, ou quem sabe mais duas séries empatadas, e no fim das contas voltamos com 2-3-1, não é mesmo, Agatha? Boa tarde. Boa tarde, Drica. Pois é, a nossa aposta foi pro ralo e a nossa felicidade também, de certa forma, né? Pois é, eu estou me apegando àquele cachorrinho, né, que tá prevendo aí, tá acertando todas as vitórias até agora na série do Lakers e do Warriors. Segundo ele, dá Warriors em 7, e se isso acontecer, vai ser uma devolutiva aí, né, do Curry pro LeBron depois daquele 3-1 que o Warriors tomou para o Cavs com alguns anos de atraso. Mas fato é que o Lakers venceu por 104-101 o Golden State Warriors na noite de ontem, abriu 3-1 na série. E antes de a gente falar sobre esse jogo, a gente traz aí uma participação muito especial do nosso amigo Romanelli, falando sobre, né, os ajustes do Lakers, a vitória e um personagem que ele elogiou muito no Twitter, mas eu vou deixar para ele contar aí sobre esse personagem e como ele impactou nessa vitória. Salve pessoal, estamos aí para falar desse jogão que foi o jogo 4 entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, né? Essa série que todo mundo tinha uma expectativa enorme, que está sendo uma das maiores audiências aí dos anos recentes em playoffs da NBA, algo que até a liga estava precisando, né? Vamos falar a verdade. E com certeza está muito feliz aí com toda a repercussão dessa série. Mas apesar disso, né, a gente teve aí os dois jogos anteriores vencidos por uma margem muito grande, né, dos times que saíram vencedores. E esse eu acho que foi o primeiro jogão de verdade dessa série, que pode ser um prenúncio aí para os 3 últimos, né, especialmente com o Warriors de costa para a parede agora, tendo aí uma desvantagem de 3-1 na série, né, o Lakers uma liderança bem confortável. A gente sabe que o retrospecto de equipes que tem um 3-1, né, costuma ser muito grande em playoffs, eles costumam realmente passar de fase. Mas falando do jogo em si um pouco, foi uma partida bem interessante, porque o Steve Kerr ele botou o Gary Payton, né, segundo, fez um ajuste ali, mais um, né, de time titular, ele que já tinha começado os 2 últimos jogos com o JaMychal Green no lugar do Kevon Looney, e dessa vez tentou botar o Gary Payton ali para ajudar mais o Curry nas dobras no perímetro, e tentar, na verdade, conter um pouco mais o Anthony Davis, né? A ideia era eles puxarem o time para fora, e já que o JaMychal Green não estava, né, matando o time do perímetro, matando o Lakers no caso, né, do perímetro da maneira que eles acharam que ia funcionar, eles resolveram botar o Gary Payton para que ele pudesse, principalmente ali nos pick and rolls e tudo mais, né, correr em direção à cesta e conseguir alguns pontos ali a partir de infiltrações ou criando alguns passes, o que foi uma estratégia que funcionou, né? O Lakers ele começou o jogo melhor, mas o Warriors vinha, sempre encostava, às vezes passava na frente. No terceiro período chegou a passar na frente, até que o Austin Reeves, né, acordou, ele que vinha meio apagado na série ali, também está com uma carga defensiva muito maior nessa série, tendo que marcar o Klay Thompson, né? Então a energia acaba sendo mais empregada na defesa, né? Não tem jeito. E aí no quarto período a gente viu o show de Lonnie Walker, o quarto, né? Então fica aí primeiramente o agradecimento ao Lonnie Walker primeiro, o Lonnie Walker segundo e o Lonnie Walker terceiro, porque sem eles a gente não teria o Lonnie Walker quarto hoje em dia. Então a torcida do Lakers está muito feliz aí com esse fato. E ele que fez 15 pontos, né? Todos os 15 pontos dele na partida no último período.
E desde 1997, tem só 4 jogadores do Lakers que fizeram 15 pontos ou mais em um quarto período de jogo de playoffs. Eles foram nada mais nada menos que LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Paul Gasol. Então é uma companhia assim, realmente de elite. E o Kobe, inclusive, lá em 97, foi o último jogador que veio do banco do Lakers para anotar 15 pontos no quarto período de uma partida de playoffs. Então, uma atuação assim gigantesca do Lonnie Walker, ele que estava fora da rotação, né, desde que o Lakers tinha feito as trocas ali no meio do ano, quando trocou o Russell Westbrook, o Patrick Beverley, né, chegou essa turma nova aí de D'Angelo Russell, Mo Bamba, o Malik Beasley e também o Jared Vanderbilt. O Lonnie acabou perdendo bastante espaço na rotação, mas agora nos playoffs recuperou esses minutos, né? O próprio Beasley já desde o primeiro round não vinha participando dos jogos, e agora nas 2 últimas partidas o Lonnie apareceu como uma opção ali, o Darvin Ham confiou nele, e nesse jogo ele foi decisivo, né? E é muito legal a gente ver o bom ambiente do vestiário desse time. É algo que desde o time do Lakers que foi campeão lá na bolha em 2020 a gente não via, né? Um time que todo mundo se gosta, que todo mundo se ajuda, todo mundo comemora as conquistas um do outro, e a gente pôde ver isso no final dessa partida com o Lonnie Walker sendo abraçado ali pelo LeBron, pelo Anthony Davis, eles fazendo questão de destacar ele nas entrevistas, falando que eles estavam incentivando sempre ele, falando, olha, você não está jogando, mas esteja pronto, fique sempre pronto para entrar, porque uma hora podem te chamar e você vai precisar estar pronto para nos ajudar. E isso aconteceu assim de uma maneira que acho que nem o Lonnie Walker sonhava, né? Esse foi talvez o jogo mais importante do Lakers desde que o time foi campeão em 2020, e ele foi o grande protagonista aí dos momentos decisivos. É claro que a gente teve um LeBron James aí com 27 pontos, né, fazendo uma grande atuação, ele que ainda não está 100% daquela lesão no pé durante a temporada, então a gente está vendo sim um LeBron que se poupa nos momentos que pode, né? Você vê ele dentro do jogo escolhendo ali os momentos que ele vai empregar a energia dele, e tem feito isso com muita sabedoria, tanto que tem conseguido ser um jogador muito efetivo, a gente quase nem percebe que ele está lesionado, né? O Anthony Davis com uma grande partida, o Austin Reeves também, mas sem dúvidas o nome do jogo aí é Lonnie Walker, o quarto, né? Com certeza conquistou o seu lugar no coração de torcedores do Los Angeles Lakers aí para sempre. Então é isso, né? Seu Romanelli falou aí sobre o Walker, né? Que te surpreendeu, Agatha? Eu acho que esse Lakers, ele tá surpreendendo quase que diariamente quando ele entra em quadra, porque a gente tá vendo aí, né? Claro, Anthony Davis, LeBron James, o próprio Austin Reeves, né? Mas aí, de repente, surge um D'Angelo Russell fazendo um baita jogo, e de repente sobe, a gente tem aí um Walker fazendo o que fez ontem. Te surpreendeu? Eu acho que sim, né? Acho que surpreendeu todo mundo, na verdade. Eu acho que até quem já sabia do potencial do Lonnie Walker ficou surpreendido por ele ter recebido tanto a bola no último quarto, né? Pela confiança que o LeBron depositou nele, a confiança que Anthony Davis depositou, e a forma como ele foi escolhido, né, para fazer uma seleção de arremessos que no final deram certo. Então, acho que todo mundo saiu muito feliz, muito surpreendido. E, bom, Lakers cometeu o crime, né, Drica? Cometeu o crime porque, né, 3-1 é aquela coisa que já vai encaminhando, né, já vai encaminhando aí essa série, e aí estaria na final do Oeste, lembrando que a outra série tá 2-2 entre Nuggets e Suns. Mas vamos trazer aqui alguns números do jogo de ontem, para daí a gente falar como que se deu aí, né, essa vitória. 3-1, o Steve Kerr reclamou depois sobre algumas marcações de screens, enfim, tivemos muitas coisas. A gente teve aí, como eu falei, né, foi 104-101 para o Los Angeles Lakers, e quando a gente olha os números, tirando aí os pontos de segunda chance, né, que o Lakers ganhou, 12-8, pontos no garrafão, o Golden State Warriors foi superior, 52-46. Pontos em contra-ataque, o Golden State Warriors foi vencedor, né, 17-14. A gente teve aí 16 turnovers para o Warriors e 14 para o Lakers. A gente teve bem, assim, números equilibrados no que diz respeito, né, a rebotes, enfim. Foram 40 para o Warriors, 42 para o Lakers, mas o Warriors teve um a mais no que diz respeito aos rebotes ofensivos, mais assistências, mais steals,
mais aproveitamento de field goal, 46 contra 45, mais aproveitamento de 3 pontos, embora muito baixo quando a gente está falando de Golden State Warriors, né? Foram um pouco menos de 30% de aproveitamento da linha do perímetro. Lance livre, o Lakers, né, gabaritou 100% de aproveitamento, 20 de 20 na linha do lance livre. Já o Warriors ficou com 75, 9 de 12. E tivemos aí, né, o Stephen Curry sendo o cestinha da partida com 31 pontos e o LeBron James com 27. Mas o LeBron teve 27, 9, 6. O Anthony Davis 23, 15, 2. O que tá jogando o Anthony Davis também defensivamente é um absurdo. Reeves com 21, 2, 4. E aí o Walker vindo do banco com 15 pontos, principalmente ali na reta final. O banco do Lakers contribuiu com 27, desses 27, 15 foram do Walker. O Curry fechou com triplo-duplo, né? 31, 10, 14. O Wiggins, 17, 4, 1. Gary Payton fez 15 pontos e o Draymond Green, 8 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O banco contribuiu com 21 pontos. Agatha, para você, a gente tem algumas cenas emblemáticas desse jogo, né? Principalmente da marcação do Lakers em momentos aí muito cruciais do jogo, né? Teve uma bola ali no final que tá todo mundo falando, né, como o LeBron James é extremamente inteligente, enxerga o jogo. Ele pediu a troca de marcação, né, em uma jogada que ele leu perfeitamente, que era para deixar o Klay Thompson livre, e o Anthony Davis fez a troca e acabou acontecendo aí o turnover, né, um erro do Draymond Green no passe. Mas para você, Agatha, o que foi assim, se você tivesse que eleger dois pontos principais, dois fatores principais que determinaram a vitória do Lakers e a derrota do Warriors, que agora está definitivamente com as costas contra a parede? Bom, acho que tem alguns fatores, né? Mas se for eleger apenas dois, eu acho que é o fato do Warriors ainda não ter conseguido estabelecer a melhor rotação para jogar contra o Lakers, né? A gente teve uma série em que o Kevin Looney começa jogando, aquele jogo em que ele e Anthony Davis pegaram 23 rebotes cada um. Depois a gente tem uma opção do Kerr pelo JaMychal Green começando de titular e exercendo esse papel, até jogando bem, né? Foi inclusive na vitória do Warriors nesse período. E depois a gente tem essa outra troca, né? O JaMychal Green ontem jogou 2 minutos, o Kevin Looney jogou 10 e volta ao time titular uma linha de atuação mais baixa, né? Só que o time do Lakers, especialmente quando tem o Vanderbilt, quando tem o Anthony Davis em quadra, o próprio Rui Hachimura, é uma line-up muito alta, né? E o Warriors ainda não conseguiu definir os jogadores certos para jogar contra esses matchups do Lakers. E isso tá embananando a cabeça de Steve Kerr, que não está fazendo uma boa série, diga-se de passagem, né? Isso ainda não foi definido. E a atuação defensiva, como você mencionou, né? Para além da quantidade de rebotes que Anthony Davis está pegando, é importante lembrar da quantidade de lances livres que o Lakers está limitando o Warriors, né? Ontem o Warriors bateu só 12 lances livres, muito abaixo da média de um time que é um dos que mais bate. O Lakers bateu 20, quase o dobro, continua jogando muito bem nesse sentido. E eu acho que esses dois fatores têm sido muito importantes. A parte defensiva, especialmente a não marcação de faltas, né, que acaba virando um artifício do Warriors. E a vantagem de altura e de físico que o Lakers tem sobre esse time do Warriors, sobretudo quando os seus pivôs que jogam muito bem, como é o caso do Kevin Looney, não conseguem bater de frente com o Anthony Davis, que é muito mais versátil, né? Muito mais rápido, muito mais... tem mais destreza dentro da quadra, né, Drica? Então isso tá embanando na cabeça dos jovens da Califórnia e a coisa tá feia, viu? Tá bem feia, né? 3-1 é um negócio complicado de você se colocar, né? Porque o Lakers aí tem 3 oportunidades de fechar isso aí, né? Então, complicou realmente. Eu acho que o Steve Kerr não tá conseguindo realmente, né, enxergar e conseguindo ler, fazendo uma leitura correta de como jogar com esse Lakers, como tu falou. Eu vi alguém, não vou lembrar agora quem foi, me perdoa se estiver ouvindo, mande pra gente, mas passou na minha timeline, falando sobre como a mudança do Ham com relação à atuação do Vanderbilt
também confundiu o Steve Kerr e a marcação do Warriors. Eu acho que é justamente isso que você acabou de falar, né? Não está conseguindo encontrar a melhor maneira de jogar contra esse Lakers e com as variações que o Lakers tem colocado em quadra. E aí, soma-se a isso a gente ter um LeBron James que está fazendo um ótimo pós-temporada, um Anthony Davis também, e esses outros personagens, né, que a gente falou. Numa hora, no jogo a gente tem o D'Angelo Russell entrando muito bem, no outro jogo a gente tem o Austin Reeves, no outro jogo a gente tem o Rui Hashimura, que tem feito aí, né, ótimos jogos na pós-temporada. Enfim, eles estão aparecendo no momento certo, né? E aí o Warriors se vê nessa situação aí de um 3-1, muito complicado. O próximo jogo entre o Warriors e o Lakers já acontece amanhã, às 11 horas de novo, né? Inimigo do trabalhador esse horário. Tem um outro problema, né, Drica? As séries estão muito próximas umas das outras, os jogos, né? Um dia sim, um dia não. Isso tá fazendo uma baita diferença. O Lakers conseguiu vencer um pouco antes, teve um tempo maior de descanso, e me parece também que esse tempo maior, 2 dias aí, especialmente quando depois a série vai ficar um dia sim, um dia não, fez diferença para esse time. O Warriors me parece cansado. Faz diferença, né? Faz, porque a gente tá falando de um ritmo insano, e aí você tem que colocar na ponta do lápis aí outras coisas, né? O quanto que essa pressão mental também, ela reflete no corpo do atleta, e aí você se vê com 3-1, enfim, é situação dramática aí a do Warriors e a do cachorrinho, né? Vamos ver se ele vai acertar ou não, né, Agatha? Se ele errar, olha, as coisas vão ficar complicadas pro lado dele, porque a Dub Nation não perdoa ninguém. Pois é, o pobre do cachorro vai pra carrocinha virar sabão, depois de ter mentido sobre isso. E, bom, agora a série vai pra Califórnia, né? E o Warriors tem obrigação, né, de vencer tudo. É basicamente isso. Só venceu vencer agora. Klay Thompson e companhia vão ter que tirar um baita de um coelho da cartola para segurar um Lakers embalado, e que é o que o próprio Warriors faz, né? Tem peças coadjuvantes que aparecem de jogos em jogos. O Lakers não tinha isso. Se baseava muito nas suas estrelas e precisava delas jogando muito bem. O Lakers agora pode se apoiar em jogadores secundários, como foi na época da bolha, em que foi campeão, inclusive, para passar adiante. O Warriors, por enquanto, não está conseguindo fazer isso da melhor forma. É o que a gente falou lá atrás, né, na trade deadline, que na nossa humilde opinião aqui nesse podcast, tanto eu como a Agatha falamos que foi o maior vencedor da trade deadline, e o resultado tá aí, né, Agatha? Mas a gente teve um outro 3-1 também, Miami Heat e New York Knicks, 109 para o Miami Heat, 101 para o Knicks, 3-1 para Jimmy Butler e companhia. Lembrando, né, caso vocês tenham esquecido, que o Miami Heat se classificou na 8ª colocação depois de 2 jogos no play-in e já despachou para casa aí o Milwaukee Bucks, que foi o time de melhor campanha em toda a NBA na temporada regular. Nesse jogo, a gente teve Jimmy Butler fazendo coisas novamente. A gente até teve aí pelo lado do Knicks, né, boas atuações de Jalen Brunson, RJ Barrett, Randall, mas não foram suficientes, né? Os números desse jogo: rebotes 44 para o Miami Heat, 35 para o Knicks, mas foram 13 ofensivos para o Heat e apenas 8 para o Knicks, 28 assistências contra 21, 7 steals contra 5, blocos ficou todo mundo com 4, 12 turnovers para Miami, 16 para o Knicks. Na linha, no field goal, 47% para o Miami, quase 49% para o Knicks. Na linha do perímetro, 33% para o Heat, 32% para o Knicks. Lances livres, 73-75. E aí os números, né, de pontuação, aí, 46 pontos dentro do garrafão para Miami, 50 para o Knicks. Na segunda chance, o Miami deu uma surra, 17-7. E no contra-ataque, 9 para Miami, 7 para o Knicks. O Jalen Brunson foi o cestinha da partida com 32 pontos. Ele teve ainda 4 rebotes e 11 assistências. Ainda pelo lado do Knicks, 24-4-3 para o RJ Barrett e 29-3 para o Julius Randle. Pelo lado do Miami, 27-6-10 para o Jimmy Butler, 23-13-2 para o Bam Adebayo. E a pontuação
do banco fez muita diferença, né? O banco do Knicks contribuiu com apenas 10 pontos e o do Miami Heat teve 32 pontos. Agatha, Jimmy Butler, a gente já falou aqui o que é Jimmy Butler nos playoffs, né? Ele tá liderando esse time que está prestes a fazer história mais uma vez, né? A chegar aí à final da conferência, tendo se classificado em oitavo, passando por 2 jogos de play-in, eliminando o primeiro colocado, essa coisa toda. Você vê que o Knicks, que teve uma série fantástica contra o Cavs, que era a melhor defesa, o que o Knicks precisa fazer para esticar essa série e não tomar o 4-1 e acabar com essa semifinal já na quinta, né? Hoje é terça, isso, já na quinta-feira. Então, especialmente depois do segundo tempo, o que eu notei com relação a essa partida foi que o Knicks estava jogando muito melhor. O Knicks estava conseguindo fazer as cestas, chegar até o aro, fazer o passe, converter, arremessar os lances livres como precisava. Isso tudo estava sendo executado, inclusive Jalen Brunson ontem 90%, 10 de 11 nos lances livres. O time do Knicks terminou com 32% da bola de 2 e 48% de field goal, mas o problema é a parte defensiva, justamente. Apesar do Knicks estar fazendo muitos pontos, ele não estava conseguindo parar o Miami de fazer os seus pontos, né? Então, acontecia que a vantagem que era de 7, 10 não baixava, não aumentava, mas eles não conseguiam suprimir a eficiência ofensiva que tem esse time do Miami, né? Obviamente que liderados pelo Jimmy Butler, que ontem teve 52% de field goal, 27 pontos, mas Bam Adebayo jogou uma quarta partida ontem, além de fazer 23 pontos, pegou 13 rebotes. E Max Strus também jogou muito bem, né? 16 pontos. O que deixou todo mundo um pouco assustado foi a quantidade de rebotes ofensivos que caíam na mão também desse Miami Heat, né? O Heat pegou 13 rebotes ofensivos, e conseguiu converter esses rebotes ofensivos muito mais do que o Knicks conseguiu fazer. Quando a gente olha, por exemplo, no pontos de segunda chance, o Miami teve 17, o Knicks teve apenas 7. Uma diferença grande aí de 10 pontos que se traduz aí até nessa vitória, né? De 101-109, 8 pontos de vantagem. O Knicks precisa ficar muito esperto com essa vantagem na hora do rebote que o Miami tá tendo. E se você olha o gráfico do jogo, o Knicks liderou no final do primeiro quarto por 2 vezes e nunca mais. O Heat é aquele time que, se consegue passar à frente, mantém essa liderança de forma muito segura até, né? Chegou a baixar ali no terceiro quarto, ficou menor, mas depois disso foi sempre acima de 5 pontos. Então, não foi um time que passou... O que tá passando agora é um jato, não sei o que é isso. Mas foi um time que passou... por muitos apuros nas temporadas passadas, mas aprendeu com todos eles, né? Então, se o Heat começar na frente, é muito difícil pro Knicks virar. Então, o Knicks precisa ter um começo de jogo maravilhoso e se atentar a esses rebotes aí que estão fazendo diferença. Ontem foi 44-35 nos rebotes totais pro Heat. É muita coisa, né? Ainda mais quando a gente tá falando de um time que capitaliza tão bem, né? Essas segundas chances aí, capitaneadas pelos rebotes. Então, é mais um time que tá aí com as costas contra a parede. É ganhar ou ganhar. Aliás, a partir de agora é vencer e vencer. Não existe outro resultado aí para o Knicks, assim como não existe para o Warriors. E essa série volta para Nova York amanhã, às 8h30 da noite. Miami Heat e Knicks depois vai para Miami de novo. E se for necessário, o 7º jogo em Nova York. Agatha, mas nós temos hoje também jogos, né? Porra, não há paz. Esse é o problema da NBA, ter um jogo um dia sim, um dia não. Porque você nem terminou de ficar puta com um jogo, já vem outro, né? Pra te deixar mais puta. Hoje nós temos o jogo 5 das séries que estão empatadas, né? Sixers e Celtics se enfrentam em Boston às 8h30 e em Denver, Suns e Nuggets às 11 horas. Você já fez aquela apostinha do dia, querida?
Drica, eu acabei de fazer, inclusive. Olha lá Eu o que coloquei tu uma fez, coisa hein? mais segura, até Cara, porque a gente perdeu ontem, né? Então eu não vou mais me emocionar com certas coisas. E eu coloquei acima de 11,5 rebotes pro Jokic e acima de 29,5 pontos pro Devin Booker. Uma odd de 2,10. Bem segura, né? humilde. Bem Segura. humilde, humilde. Hoje eu vou na humildade, porque ontem eu faltei com ela e me ferrei. Muito bem, muito bem. Não aposte no Celtics. Vamos deixar ele lá quieto para ver se ele faz alguma coisa. Inclusive, hoje o Malcolm Brogdon disse que eles têm que entrar com uma postura de desespero. Falei, ai, que lindo. É a mesma coisa que eu sinto. Bom, tomara que entrem assim. Vamos ver o que será. É vencer ou vencer também, porque ir para Exato. Filadélfia com 3-2, com 3-2, aí, meu amigo, é muito complicado. E o Celtics corre o risco aí de ser eliminado pelos Sixers depois de 40 anos. Mas é aquela coisa, né? Esses playoffs realmente estão completamente imprevisíveis e muito nos dando muito entretenimento. Isso aí a gente não pode realmente reclamar que Com certeza. a NBA esse ano caprichou. Então é isso, a aposta tá feita. Eu tenho dois recados finais. Primeiro é o fato, né? O Jokic no segundo round dos playoffs está liderando. Está em primeiro em pontos por jogo, está em primeiro em assistências por jogo e em segundo em rebotes por jogo. Então quem quiser botar o triple-double do Joker também hoje não estaria maluco. E por fim, Drica, tá rolando o playoff da NBB, né? Hoje tem 2 jogos. Hoje é dia? Pois é. Hoje é dia. A partir das 19 temos jogo, Minas e Atlético Paulistano, série empatada e nos playoffs do NBB é melhor de 5. Então hoje é como se fosse jogo 7 para esses 4 times. Minas e Paulistano primeiro, às 7 horas, e às 8h30, Unifacisa e Franca. Unifacisa ganhou o primeiro, Franca ganhou o segundo, Unifacisa ganhou o terceiro, Franca ganhou o quarto. Pela lógica, vai dar Unifacisa. Mas é lá no Pedrocão, é em Franca. Franca jogou a última partida como deveria ter jogado todas as outras, como campeão que foi esse ano. E aí fica essa loucura, né? Vamos ver. Vai ter transmissão. O primeiro jogo no Sport TV e o segundo jogo Star Plus e ESPN. Então dá para começar com basquete a partir das 7 da noite. Olha aí, ó. Começa às 7 e vai. Até sabe Deus que hora, porque o último jogo da Conferência Oeste começa às 11. Então é isso, amanhã a gente volta para contar aí como foi tanto o NBB, né, Agatha, para saber aí quem são os finalistas e também para saber se teremos aí quem é que vai sair na frente, quem é que vai largar na frente na reta final, né? Quem é que vai abrir vantagem aí, se Celtics ou Sixers, se Nuggets ou Suns. A gente volta amanhã, um beijo.